Então, hoje nós trataremos como a política afetou os heróis da fé. Você já pensou nisso? Será que, quando a gente fala de política, a gente está falando do tempo mais recente? Ou será que desde os primórdios da palavra de Deus, a gente vê essa situação, a interferência política na vida dos servos de Deus? A pergunta que eu te faço é, hoje, o contexto político interfere na sua vida? Hoje, o contexto político interfere na igreja de Deus? E vamos olhar então, Daniel capítulo 6, verso 1 a 9. Tem alguém que pode fazer essa leitura, por gentileza? Quem pode fazer essa leitura? Daniel 6, 1 a 9. Tem o microfone, irmão, só um minutinho. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejou colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei dos Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assine-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Você consegue perceber aqui uma articulação política, tá? Daqueles que tinham inveja de Daniel, um homem fiel a Deus, e eles bolaram então, né, como se eles tivessem tramitado uma lei e colocado ali, vamos contextualizar aqui, né, para o presidente sancionar. E ele sancionou a lei, e a lei ia diretamente contra quem? Daniel. Então, por causa de um decreto, Daniel foi parar na cova dos leões. Aí você precisa entender que a política interfere diretamente na vida de Daniel. Então, será que isso está acontecendo com a gente hoje? A gente precisa ficar atento, porque daqui a pouco vai ter cristão sendo lançado aí para os leões. Por quê? Por causa de uma reviravolta política. E porque muitas vezes a gente se omite em relação a isso. Na sequência da história de Daniel, Daniel então vai parar na cova dos leões, Deus dá o livramento para ele, e o próprio rei, ele se sentiu enganado em relação a essa situação, né? De modo que ele não queria lançar, mas como ele já tinha assinado, então a gente também consegue contextualizar um pouco em relação ao nosso cenário político, onde o presidente não tem todo o poder, mas aqueles que o cercam
que vai fazer as propostas de lei, vão influenciar também. Então nós não podemos preocupar somente com o presidente, mas nós temos que preocupar com os demais. Nós precisamos fazer uma investigação mais apurada a respeito disso. E a Bíblia fala então que ele foi lançado na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões, e no outro dia então, quando o rei foi verificar, o rei ficou alegre porque Daniel não tinha sofrido nenhum dano em relação aos leões. E aí na sequência, a gente vai ver que o rei Dário então, ele escreve agora um novo decreto, verso 26, 6:26, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Olha só, mais uma vez a atuação do rei, agora a favor da fé de Daniel. Qual contexto político você quer? Você quer o contexto político que vai lançar você para a cova dos leões? Ou você quer o contexto político que vai ajudar o caminho, ajudar a igreja a caminhar? Será que isso faz diferença para a gente? Daniel 3, 10 a 11, a história dos três, não é? Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí a gente vai verificando a força política, não é, como o nosso tema, e como que os heróis da fé foram afetados aí pela política. Daniel 3, 10 e 11. Diz assim, ó, tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta e do pífaro e da harpa e da cítara, do saltério, da gaita e de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então, mais uma vez, olha, início do 10, o rei baixou um decreto, que todo aquele que não se curvasse diante da imagem dele, deveria ser lançado na fornalha. Então, por causa do decreto, aqueles três foram lançados na fornalha. Versículo 28 a 30, após um milagre, qual milagre? Não, eles colocaram aqueles três jovens na fornalha, e o fogo não causou dano a eles, né? Então eu queria te falar o seguinte, se você está disposto a entrar na fornalha, né, pelo tamanho da sua fé, então não liga para a política não, aí está tudo bem, né? Se você topa entrar na fornalha, então não precisa nem lá votar. Agora, se você teme pelos seus, teme por você, então preste atenção, porque pode ser baixado um decreto, né, impedindo até a gente de estar aqui. E aí, o que a gente vai fazer? E Deus então age poderosamente, né, de modo que ele é até presenciado lá dentro. E aí então Nabucodonosor faz outro decreto, agora a favor dos judeus. Verso 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Porquanto faço um decreto, está vendo? Está vendo a situação da ação política interferindo na vida dos servos de Deus? 1 Reis 16, 21, a gente vai ver um contexto que vai gerar uma divisão do povo de Deus. Eu vou pegar apenas um versículo para a gente acelerar um pouco aqui.
Olha só, 1 Reis 16, verso 21. O que está escrito na sua Bíblia aí? Então o povo de Israel dividiu-se em duas facções. Metade apoiava Tibi, filho de Ginate, para fazer o rei, e a outra metade apoiava Oni. Ok. Então o povo de Israel se dividiu, em algumas versões fala em duas facções, em dois partidos, de modo que metade apoiava um rei e a outra metade apoiava outro. Será que a gente pode afirmar que o povo de Deus hoje não está dividido? O povo de Deus está dividido. E a política tem dividido o povo de Deus. E será que... Desculpa, gente, a sinusite ataca de vez em quando. Será que quando Deus olha para a gente, Ele enxerga um corpo, né? Mesma fé, uma só fé, um só batismo. E quando vasculha a nossa área, a questão política, será que Ele enxerga divisões no nosso meio? A divisão, ela ajuda o povo de Deus a caminhar? Já pensou se metade tivesse ficado com Moisés, outra metade ficasse com outro? Como é que eles fariam no deserto? Então aqui, depois você leia a situação que Deus condena o pecado de um rei e Deus levanta a justiça sobre aquele rei e seus descendentes, e metade do povo fica com esse que executou a justiça, e a outra metade não. E às vezes a gente faz isso, a gente caminha para o lado contrário da justiça de Deus. E a gente vai sofrer com isso. Então a pergunta é, de que lado você está? E mais perguntas a gente poderia fazer. O que me motivou a estar do lado que eu estou? São os meus princípios cristãos que me motivam a estar desse lado? Ou não? A gente não pode negar os nossos princípios cristãos. Se você negar os seus princípios, você está negando a sua fé. Você está se corrompendo. E se a gente deixar chegar num ponto de ser oferecido para você a fornalha, o que você vai fazer? Por causa de um decreto. Então esse é o contexto de 1 Reis 16. Aqui um outro contexto, logo após, 1 Reis 17, onde Elias, então, ele vai orar e o povo vai ficar sem chuva, e todo o povo vai sofrer. Por quê? Por causa da consequência, de um rei que não faz o que é correto diante de Deus. Então, com a atitude errada do rei, o povo sofre. Você tem dúvida disso? Você acha que se você tiver um presidente, políticos que são, primeiro, tementes a Deus, que pensam realmente no povo, você acha que o povo vai ter uma vida melhor? Agora, se você tiver um presidente ímpio, que está lá para desserviço da sociedade, que está lá para poder aprovar coisas que vão contra os nossos princípios cristãos. A palavra de Deus fala, quando o ímpio governa, o que acontece? O povo sofre. E como a gente tem sido governado, por ímpios? Ali é apenas para mostrar, que Elias, ele é um profeta de Deus e ele sofre perseguição da rainha Jezabel. Isso vai ajudar a gente a desmistificar, como eu falei no início aqui, que um dos propósitos é desmistificar coisas que nós pensamos equivocadamente, fora do contexto bíblico. Uma das coisas é justamente que não está reinando, então a autoridade é constituída por Deus, confere? Então é a vontade de Deus. Não é?
Eu vou avançar mais um pouquinho para a gente poder tratar desse tema. Porque eu tenho visto muitos irmãos e irmãs que tratam isso de uma forma muito equivocada. Contexto. O povo de Deus entrou no Egito. Então o rei, Faraó, ele gostava do povo de Deus, não é? Ele aceitou ali, José salvou o Egito, né? E aí então o povo de Deus entra lá, bacana, convive bem, mas o que acontece? Com o passar do tempo, surge um novo faraó, e um faraó que detesta o povo de Deus. E aí ele começa a perseguir o povo de Deus, alta carga de trabalho, e começa a matar as crianças. Quem que deu essa ordem para matar as crianças? O faraó. O então rei. Vamos colocar aqui no nosso contexto, o presidente, né? O poder político da época, mandou matar as crianças. E no tempo de Jesus? No tempo de Jesus, o então rei Herodes, ele manda matar os meninos, olha só. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então Herodes manda matar os meninos com menos de 2 anos, os filhos do povo de Deus. Será que nossas crianças têm sofrido com a política? O que vocês acham? Alguém quer contextualizar? Tem um microfone aqui, se alguém quiser participar, fica à vontade. Em que nossas crianças têm sofrido por causa do nosso contexto político? Oi? O senhor Zé Leão falou que não é só as crianças, não, todo mundo. O irmão lá falou ideologia de gênero. Nas escolas. Inversão dos valores. Falta de respeito. Falta de ordem, de disciplina. O Estado querendo tomar conta dos meus filhos. Tomar conta não, o Estado querendo interferir na educação que eu dou para os meus filhos. O Estado querendo ditar como que eu devo educar meu filho. Oi? Se a gente fala de Deus, a gente sofre discriminação. Mas se você deixa solto, aí você não sofre. Hoje, na nossa sociedade, se você fala que algo está errado, você é retrógrado, você é preconceituoso, e tantos outros adjetivos. Mas a palavra de Deus continua falando. Tem uma proposição, né, a lei da mordaça. Vocês precisam tomar conhecimento. Sabe o que acontece? Quando o povo de Deus está dividido, a gente fica fraco. Porque o mal tem sido mais organizado do que o povo de Deus. Para nossa vergonha. E tem irmão que vira a cara para o outro. Por causa de peça rara da política, para não falar outro adjetivo. Né? Como é que a gente faz isso? Você vai virar a cara por uma pessoa, um ser pelo qual Jesus morreu, e você vai virar a cara para as pessoas por causa de um camarada que está aí para o bolso dele, que está prestando desserviço para a sociedade, que está promovendo caos, a desordem, está subvertendo os valores da família. E aí fica difícil. Se a gente não exercer o nosso papel,
Quem vai exercer? Tem uma parábola que fala, né? Jesus fala que os filhos das trevas, eles são mais astutos do que os filhos da luz. E, infelizmente, tem sido essa a verdade. Vamos caminhar aqui. Queria que você prestasse bastante atenção nesse ponto. Deus muitas vezes não age para poder dar aos homens a única possibilidade de demonstrar amor ao seu Criador, o livre arbítrio. Deus está no controle de todas as coisas, confere? Deus dá para você o poder de decisão, confere? Porque se a hora que a mulher e o homem tomou do fruto, se Deus tivesse intervido naquela hora, o pecado não teria entrado no mundo, não é? Mas o homem teria perdido a oportunidade de dizer que amava a Deus. Porque ele se tornaria um conduzido totalmente por Deus, né? Delimitado, e Deus não delimita, Ele te dá as opções e deixa você escolher. Como você consegue perceber o amor de alguém por você, se você não deixa a pessoa livre para te amar? A pessoa tem que estar livre. Então, tal fato nos explica a permissão. Você já pensou nisso? A vontade permissiva de Deus. Não estou falando de permissividade, pejorativamente não, mas o fato dele permitir você de tomar o seu caminho. Você chegou aqui hoje por quê? Deus te trouxe aqui, teletransportou você aqui? Não, Ele te deu saúde, te deu vida, né? Te deu um despertador também, igual Ele dá para o ímpio, que está lá fora que não veio. Qual que é a diferença? Porque você veio e o outro não veio? Porque você escolheu vir. Você planejou e você venceu a sua carne e você conseguiu chegar aqui. Deus não permitiu o outro chegar aqui, não? O que não veio, Deus permitiu também. Mas ele não quis. E Deus está deixando ele viver. Levantou o céu, o sol, né? Vai dar chuva, né? Que a palavra diz que ele dá chuva para os ímpios e para os justos. Então, tal fato nos explica a permissão de Deus para governos que dizimaram milhares de seres humanos. Observe que, apesar de não ser a vontade de Deus, Ele permite que tais fatos aconteçam. Tá? Autoridades constituídas por Deus. Toda autoridade vem de Deus, não é? Mas não significa que todas têm a aprovação dele, confere? Então, como é que a gente precisa entender isso? Se vocês entenderem isso daqui hoje, eu já vou sair daqui satisfeitíssimo. Vou ter atingido um propósito importante. Porque às vezes a gente toma decisões erradas e a gente quer jogar isso para Deus. Você vai lá e volta errado, e aí depois fala, não, essa pessoa está no poder porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nenhum pereça, não é? A vontade de Deus era que todos estivessem congregando hoje. A vontade de Deus era que todos se convertessem. Mas nem todos se convertem, nem todos estão aqui. Existe juiz corrupto? Ah, tá. E está lá como juiz, não é? É autoridade? Ué, e aí? Deus que deixou? Deus que deixou. Igual Ele deixa você escolher o errado também. Deus deixa. Só que como a autoridade, ela está ali para fazer o papel de Deus, se ela se desviar, vai ter um peso muito maior para ela, você não precisa ter dúvida disso. Só que acontece o quê? Que muita gente vai sofrer. Então, Deus permite. Olha para você ver que coisa interessante. Hitler foi vontade de Deus? Hã? Foi a vontade de Deus? Deus queria que Hitler estivesse lá?
E o que ele fez com os judeus? Aham. O judeu era culpado de tudo. Culpado, né, pelos alemães, né? Culpado por Hitler. Então, aí a gente se pergunta, então tá, Hitler foi então um grande ditador, e aí Deus permitiu que ele estivesse lá. Agora eu pergunto para você, Deus permitiu, não permitiu? Porque aconteceu. Essa era a vontade de Deus? Então você precisa entender a vontade permissiva de Deus. Tá? No tempo dos heróis da fé havia votação ou imposição do poder? Imposição. Se havia imposição do poder, então aqueles cristãos, pensa lá, né? No primeiro século, onde havia um regime que era um regime ditatorial, que era passado de pai para filho, e o povo não optava. Então, naquele contexto ali, era bem tranquilo a gente falar assim, bom, eu não tenho nada para fazer, não é? Eu não voto, eu não tenho participação nisso, eu só recebo de acordo com o que já está colocado. Então, qual que é o meu papel? Meu papel é orar, fugir, né? Ficar vivo, manter a fé. Mas, hoje, qual que é o regime que a gente vive aqui no Brasil? Democrático. O povo tem participação? Tem. Então, quando tem participação, o povo tem responsabilidade? Tem. E aí alguém chega e fala assim, o governo que está aí é a vontade de Deus. Aí eu me pergunto, é a vontade de Deus ou é permissão de Deus? A vontade de Deus é qual? É que haja justiça, que haja arrependimento, que os valores dele sejam os valores do ser humano, que todos andem na luz, que haja perdão, que haja amor, não é? Mas a pessoa vinha hoje e falava assim, não, está lá porque Deus quis. É uma autoridade, é constituída por Deus. Você tem que entender o seu contexto. E tem gente abrindo mão disso, da possibilidade de participar, tá? E às vezes a gente está se aproximando de uma ditadura, onde você realmente não vai ter mais essa possibilidade. Então é muito estranho também, quando a gente analisa determinadas condutas de cristãos, aí você pode olha o Facebook, né? Facebook hoje é uma janela da vida da pessoa, e você vai ver que tem cristão que defende partidos e pessoas que são contrários à palavra de Deus. Por quê? Porque teve algum benefício algum dia da vida, e por causa desse benefício joga a sua fé para o alto? Nós não podemos ir contra os nossos princípios. Se você for contra o seu princípio, quem é você? Você perde a sua identidade cristã. Então, nós temos responsabilidade, né? Como Deus responsabilizará o voto do cristão? Você acha que Deus vai te responsabilizar? No dia do seu julgamento, né? Qual a participação? Qual foi a sua participação na política? Né? Nós precisamos tomar cuidado, porque tem cristão que chega e fala assim, não, tudo é corrupto, então eu não vou votar. Lembra de Pilatos? Você quer ser como Pilatos, lavar as mãos? Porque quando você é desorganizado, quando você não preocupa com isso, o ímpio está preocupando. O ímpio já montou a sua chapa, a sua organização, e eles estão votando.
aqueles milhões de pessoas que estão naquelas passeatas que nós não aprovamos, eles estão organizados para votar. Pois não, irmão. Ô, irmão, a comunidade LGBT está organizadíssima para fazer com que todos os pensamentos deles e toda a libertinagem deles possa virar uma lei. E eles querem fazer isso de qualquer maneira, e eles estão, então, lutando, doando o que tem, dinheiro, eles não importam com isso, ele vende imóvel, ele faz o que for possível para colocar o candidato dele lá dentro do Congresso, lá dentro do Senado. Então, assim, é uma luta ferrenha, e eles não poupam esforço. E também não importa, não pode morrer alguns também. Então, realmente, nessa questão, nós, os cristãos, estamos muito aquém. Né? Nós precisamos estar mais dispostos a lutar pelo que Deus quer que seja feito. E isso, muitas vezes, nós vamos ter, sim, que envolver com política e entender de política, porque, realmente, o momento que nós vivemos é muito sério, é muito grave. E nós precisamos, então, entender e compreender e buscar os fundamentos de onde está vindo aquele candidato. Qual é a plataforma daquele candidato? O que o partido dele pensa? Aonde está? O que está lá? Às vezes o candidato é bonitinho, às vezes o candidato é boazinho, às vezes ele distribui bola para as crianças, às vezes ele ajuda a creche, mas e a fundamentação do partido dele? O que está por trás? No dia que tiver que votar a lei de gêneros, ou essa lei da mordaça, de que lado que o partido dele vai estar? O partido dele vai pedir para ele que vote a favor da lei da mordaça? Ele não tem como, ele é daquele partido, como é que ele vai fazer? Então, nós precisamos nos empenharmos mais, precisamos ler mais, precisamos conversar mais e respeitar os nossos líderes, os homens que estudam a palavra de Deus profundamente e que podem nos aconselhar a respeito também deste assunto. E vamos deixar, então, o que nós pensamos, e vamos, então, seguir a palavra de Deus com a ajuda dos guias. Muito bom o que você falou. O irmão está querendo participar lá também, Léo? Só pegando um gancho aqui, antes de sua fala, como que eu posso aprovar um camarada, não, eu voto nessa pessoa, mas se ele está atrelado a um partido que vai contra os princípios cristãos, será que ele ali é que vai fazer diferença? Não vai, gente. Não vai. Você tem que ser coerente. E agora, nesse momento de campanha, todo mundo é lindinho, né? Só tem... como é que chama aquele papelzinho que eles entregam? Santinho. Entendeu? Só tem santinho. E engana a gente. Porque nessa hora eles não vão levantar essa bandeira. Não, nessa hora está todo mundo quietinho. É tudo velado. Tudo escondido. Mas a gente já sabe, no passado recente, aí você analisa. Basta você analisar os procedimentos dos partidos, né, as convenções. Ô, Samir, eu não estava aqui na hora que você começou a sua aula, então não sei se você falou, mas eu não sei se essa aula é uma iniciativa sua ou se é da congregação, né, junto com os presbíteros. E eu quero te parabenizar, porque é um assunto que alguns teimam em não tratar com a igreja, e uns ainda teimam em falar assim, política não se trata na igreja, mas nós não estamos tratando de política, nós estamos tratando de princípios cristãos, da vontade de Deus. Então, eu acho que é esse o caminho mesmo. Tanto você e a congregação aqui do centro está fazendo um trabalho excelente. Isso é excelente para nos esclarecer. Ótimo. Obrigado, irmão, pelo encorajamento. Isso surgiu de uma oportunidade que o Léo, né, me deu lá para uma aula diante dos homens. Eu falei assim, vou levar esse tema cristão e político. E foi muito bacana. E aí nós fizemos agora, nesse contexto nosso de votação, né, mês que vem, então, de eleições, então a gente fez, serão 4 aulas, tá? Todos já sabem, eu estou numa situação complexa, né, na minha vida do meu serviço, e Deus abençoou que em 30 dias eu tivesse folga hoje. Né? Trabalhei os 30 dias na sequência e hoje tive folga para começar essa aula.
Nos próximos, nós vamos, já temos os irmãos separados que vão continuar os temas, os subtemas que nós já separamos, tá? Então é muito importante a sua participação. O Bortolini, você poderia distribuir a sua pesquisa? O Bortolini vai distribuir um questionário para cada um de vocês aqui. Eu queria que você lesse com atenção e marcasse e devolvesse para ele, tá? Ainda hoje. Então, a gente vai aproveitar que os que estão aqui, né, foram os que vieram para a aula de crescimento e que tiveram esse compromisso hoje, que muito provavelmente terão semana que vem. Ele precisa disso para poder embasar uma mensagem que ele está preparando para a gente, tá? Eugi. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Aproveitando o tempo, Malaquias capítulo 1, versículo 6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Provérbios 28, 4, diz a palavra, os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. E Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Resumindo, nós chamamos a Deus o Criador, Ele tira presidente e coloca presidente, Ele dá vida a quem quer e tira a vida de quem Ele quer. O governo merece, o povo merece o governo que tem, mas diz a palavra em Sofonias, o povo está esquecendo de Deus e dos seus mandamentos. E diz em Amós, que ele fará cumprir a sua palavra, porque ele tem uma contenda contra o povo da terra. Esqueceram que eu sou o Senhor teu Deus. Então, para nós não sofrermos com o novo ou velho presidente, deputados, senadores, prefeitos e tudo mais, na mão dos ímpios, advogados, associações, essas coisas que pintam a mente de todo mundo fica preocupado, o que vai acontecer comigo, com a minha casa, com meu filho, com a minha igreja? Deus sabe de todas as coisas. Se eu sei que Deus manda eu falar a verdade e fico calado, eu estou permitindo que o perverso, o governo que é ruim, chegue até a porta da minha casa para fazer o que quiser. Mas quando nós temos a palavra, nos obedecemos à voz do Senhor, nós temos a proteção angelical de todos os lados. Vamos ser perseguidos? Faz parte do pacote, mas é para testemunharmos que, com essa palavra, como eu digo, assim diz o Senhor. Acabou de falar qualquer coisa no seu ouvido, irmão e irmã, fale depois, que o diabo falou primeiro. Agora fala em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Deus, assim diz o Senhor. Estude a Bíblia. Leia a Bíblia, testemunhe, fale a verdade para o povo ser liberto. Ok. Mês que vem nós compareceremos às urnas, não é? Você vai ter que apertar o botão lá, não vai? Quem vai apertar vai ser você ou vai ser Deus? E que a sua atitude seja movida pela sua fé. E que tenha coerência. Nós recebemos uma pergunta aqui, o Romulo estava me mostrando, Odair, né? O nome dele. E ele coloca, se eu não tenho, se não tem opções, é melhor eu votar em branco? E eu gostaria de deixar aqui que quando você vota em branco, você está abrindo mão do seu direito de escolha. Coisa que o ímpio, como o irmão disse aqui, não está fazendo, ele está organizado. Então, se você ainda não encontrou alguém para votar, vasculha com mais carinho, tá? Preste atenção nos princípios que a pessoa defende, ok? E vote no menos pior. Porque o mais pior tem gente que está votando nele. Se você abrir mão do menos pior, né? Como que fica?
Preste atenção, eu queria a colocação do irmão aqui, que muitos falam assim, política não se discute, ainda mais na igreja. Quando alguém assumir esse púlpito para tratar de nome de pessoas e partidos, aí a gente está enrolado. Mas quando a gente abre mão de discutir os nossos valores e como que a gente vai encaixar isso na nossa responsabilidade como cidadão, a gente também está enrolado. Então, qual que é o nosso papel aqui? Defender as nossas ideias e convicções, alertar os irmãos quanto ao seu voto, e se pergunta, irmão, se pergunta por que eu estou votando nessa pessoa? O que essa pessoa tem defendido? Entende? Então nós não estamos aqui, eu queria deixar as regras aqui para os próximos encontros, desses irmãos que estão responsáveis aí por realizar. Primeiro, se não estiver buscando a edificação da igreja, aqui está errado, já começou errado. Então nós temos que buscar sempre edificação, e não divisão, como aconteceu com o povo de Israel. Não mencionar nomes e nem partidos. Eu vou contextualizar uma situação aqui, senão eu vou esquecer de falar. Tem muitos que falam assim, não, mas eu não posso nem falar, não, eu não posso participar de um protesto aqui, não, porque eu não posso falar mal da autoridade, não é? Toda autoridade é constituída por Deus. E no nosso contexto isso gera uma grande confusão. Como que fica a situação? Ontem, eu liguei a televisão ontem, depois de 30 dias, né? Liguei a televisão e estava assim, total apoio ao candidato preso. Isso indiretamente não está se opondo, presta atenção, é para você pensar, tá? Não estou trazendo nada pronto. Isso não está, de certa forma, dizendo assim, todos os juízes que trabalharam nesse caso estão errados, você está indo contra todos os juízes, todos os policiais, investigadores, tudo o que foi feito. Então, bom, no mínimo a gente tem que tratar com igualdade. Então não vou defender o cara, também não vou defender os juízes, então. Porque se eu defendo o camarada que está atrás das grades, então eu estou indo contra o sistema de justiça. E se eu defendo o sistema de justiça, então estou indo contra o outro. Então é melhor ser isento, está vendo? Como é que a gente cai em grande armadilha? Ah, não, mal do presidente eu não falo não, mas eu vou mal contra o juiz, contra o desembargador, contra os policiais federais. Né? Esvaziar as convicções anteriores. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Como que você enche um copo cheio? Tem que esvaziar. Você quer buscar a verdade? Se esvazie das suas convicções. Buscar a verdade racional e não emocional. Na emoção não tem razão. Buscar a verdade racional conforme a palavra de Deus. Pois não, irmão? Bom dia, irmão. Eu queria falar só para o prezado irmão que perguntou sobre brancos e nulos. Todo mundo tem direito de se abster, caso queira, né? É um direito seu, mas não é bom, como o Sami falou. Eu só queria falar que será abordado nas próximas semanas, talvez o irmão Wagner e outros irmãos que vão... É uma questão matemática. Se você vota branco, é uma coisa, ele entra para a contabilidade. Se você vota nulo, ele não entra. Ou seja, 10 pessoas votando, se só 2 votaram, 50% é uma. Então é uma questão matemática que nós vamos abordar melhor na próxima oportunidade que vamos ter mais tempo. Ok. Também existem os cientistas políticos que já sabem como que vai traçar um plano para aqueles candidatos que eles querem conseguir algum resultado. Então a gente tem que ficar de olho nessas pegadinhas, né? Abrir o olho, igual aulas como essa é importante para a gente atentar, né? E o outro ponto que eu queria falar é o seguinte, que nós que acreditamos em Deus, nós somos a maioria. E o nosso voto no Brasil, nós somos a maioria. E nós, no Brasil, nós podemos fazer uma grande diferença
com a decisão correta que nós vamos tomar a respeito do candidato que a gente vai eleger. Exemplo, o povo, ele tem o candidato que ele merece. E se nós, com a nossa orientação, não é mesmo, com a nossa participação, nós podemos fazer uma grande diferença na política. Então, fiquem antenados. Hoje nós temos muita informação na internet, YouTube, tem canais que são confiáveis, tá? E você vai juntando as peças aí do quebra-cabeça para você formar seu juízo de valor. O que eu te desafio é formar esse juízo de valor sem abrir mão da sua fé, tá? Então, nós tratamos do tema como a política afetou os heróis da fé, nós vimos que afetou diretamente, tá? Em todos os sentidos, e nós sabemos que a política pode afetar os heróis da fé no nosso tempo, tá? Então, nós teremos mais 3 temas para tratar, e que você compareça e estude esse tema. Eu queria falar, sabe, para a gente não se deixar levar pela mentira contada várias vezes. Isso. E aí as pessoas pegam aquela mentira como verdade. E que lá no livro de Romanos fala sobre o sofismo, né? E também fala que nós somos indesculpáveis. Então, cada um é o juiz de si. Exatamente. Então, nós estamos vivendo essa era, né? Que uma mentira contada várias vezes vira verdade, né? A mentira vai ser sempre mentira. Meu irmão, nosso tempo estourou. 30 segundos, hein? Uma pergunta que eu sempre fiz desde quando eu converti, e quase 50 anos atrás, até hoje eu faço. Se nós quisermos participar da política com mais fervor, a gente precisa ou não ter um candidato cristão lá no parlamento, no Senado e etc. Eu queria que todos lá fossem cristãos, tivessem compromisso com a palavra de Deus, todos, porque a gente ia ter justiça. Politicamente falando, não sei se eu sou ignorante, mas eu não vejo em quem votar hoje. Agora, falando em cristão na política, pelo menos todos estão lá e estão enrolados. Todos estão lá e estão enrolados. Infelizmente, a gente vê a política como as pessoas interesseiras, né, que se aproximam dela, né? Mas vamos encerrar aqui e que você se prepare para a aula da semana que vem. Não deixe de responder a pergunta e entregar para o Bortolini ali no fundo, não, tá ok? Deus abençoe a todos.